isso só aconteceu devido a algumas pessoas. Existem 3 pessoas responsáveis, e uma delas é quem eu vou chamar aqui no palco agora. Esse cara, além do conteúdo riquíssimo, ele merece nosso carinho, o nosso respeito, a nossa atenção, porque foi ele que lutou para que isso aqui estivesse acontecendo. Ele que vem com a palestra do caos à ordem. Agora vamos para a prática. Como transformar paixão de empreender em gestão profissional organizada? Eduardo Brasil é um dos sócios do Empreende Brasil Amazônia e também um dos responsáveis por trazer esse grande evento aqui para a região. Com sua visão estratégica e capacidade de execução, ajudou a construir o palco que hoje conecta milhares de empreendedores em busca de transformação. Nosso próximo palestrante vai nos ensinar como profissionalizar a gestão, alinhar a governança e tornar a sua empresa mais atraente para investidores. Alguém aqui por acaso gostaria de ter investidores de olho na sua empresa, sim ou não? É isso que vem por aí, para nos guiar do caos à ordem. Recebam, esse eu vou pedir para vocês, só quem é do Pará, receber esse cara de pé, pode ser? O respeito que esse cara tem, o que ele tem feito pela cidade de Belém, pelo estado do Pará, só quem é do Pará. Pode ficar de pé para receber ele comigo? Senhoras e senhores, com muita energia, receba Eduardo Brasil! Parado não posso ficar. Se eu tiver o que dizer, o mundo escutar. Eu tô no Empreende Brasil. Eu tô no Empreende Brasil. O palco é seu, meu querido. Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Eu sei que o pessoal está na feira aí, mas a gente vai falar umas besteiras, acho que vai ser legal. Quem quiser vir para cá pode vir também, ouvir besteira. Primeiro agradecer a todos vocês que estão aqui no Empreende, é o primeiro ano de uma série aí de eventos que a gente vai fazer aqui, daqui para melhor, né? Porque o jogo infinito da profissionalização, o jogo da profissionalização é infinito. Então, antes de começar meu bate-papo, as besteiras que eu vou falar aqui por 1h30, mentira, eu vou falar rapidinho. Eu quero fazer alguns agradecimentos. Agradecer primeiro a minha família, que sempre me apoia. Hoje eu estou mais nervoso porque está meu pai aqui me assistindo pela primeira vez, minha mãe, eu sempre falo, a Paola, minha esposa, meus 4 filhos, Isabela, Gabriela, Paulo e Eduardo, minha sogra, minhas tias, enfim. Então hoje está um dia, amigos aqui, então é um dia diferente. Quando você fala para uma plateia mais geral, é mais tranquilo. Quando você está falando em casa, um evento dessa magnitude é um pouco diferente. Então, me perdoe um pouco o nervosismo. Quando eu subi no palco, ele falou, Edu, fala isso daí, mas eu tenho que falar quem foi a pessoa. O Guarani Júnior falou, dá uma dica que esse formato, que só existe você e as pessoas ao redor, é porque é o centro de gravidade. Mas ele pediu para eu falar isso, mas eu tenho que ter o reconhecimento, que foi o Guarani Júnior que falou isso, o meu amigo, que eu tenho uma admiração profissional e pessoal, né? Eu acho que isso é muito bom. Eu vou começar o bate-papo, essas besteiras aqui que eu vou falar, mas antes eu peço desculpas, né? Que eu vou falar depois do Karnal, é meio complexo, e antes do Marcos Piandi. Eu não vou falar da palestra do Karnal, mas eu tenho que dizer para vocês uma coisa, a voz dele é sexy. É sexy. Eu poderia ter ficado 3 horas escutando o cara, mesmo tom de voz. Os filósofos falam assim, na Grécia Antiga, o filósofo, quando ele ia falar, ele falava baixo. E o público teria que fazer silêncio para escutá-lo. Então, ele é genial. Então, que palestra do Karnal. Vamos começar as bobagens aqui. Causa ordem. Deixa eu ver se testar aqui. Eu não sou filósofo. E eu aprendi como advogado, eu não queria vir de blazer, só que a minha mulher falou, vem de blazer, Eduardo. Eu queria estar com essa blusa básica, que hoje eu sou empreendedor, eu sou advogado societário, que eu vivo no mundo dos negócios. Esse cara Heráclito, para quem não conhece, eu não gosto da aula, ele foi um filósofo pré-socrático. E eu estou falando de mundo de negócio, eu não vim dar teoria para ninguém aqui, porque não vim ensinar nada, a gente aprende com conexões. Olha o que o cara falou, a oposição é reunidora, é das desuniões, e das desuniões surge a mais forte harmonia. Através do conflito é que tudo vem a ser.
um filósofo pré-socrático, lá na Grécia, antes da Grécia Antiga. Eu não vou falar de filosofia, senão o carnal que está me escutando no camarim vai vir de lá e me dar um tiro aqui, né? Ou uma flechada aqui na Amazônia, que é um bom paraense, né? Então, quando a gente fala de empresas, a gente vive o conflito. Não adianta se iludir. Quem não quer viver no conflito, não seja empresário, não seja empreendedor. Não existe outra pessoa. A filosofia está nos falando isso. Eu estou bonito no telão. É que de manhã cedo chegou um cara lá em casa, o Júnior Fiel foi fazer a escova da minha mulher. Eu falei, peraí, faz aqui, põe um laque bonitinho que a gente segue bem. E aí, voltando ao assunto, para a gente falar de realidade, ainda para a gente jogar um pouco de... Eu só falei essas loucuras aí e alguém colocou esse slide. É como dizia o maior filósofo brasileiro, Faustão, quem sabe faz ao vivo. Eu estou aprendendo esse slide junto com vocês. Eu não quis ver meu slide, mas eu pedi para as pessoas que fizeram fazer exatamente assim, e eu confio na minha equipe, na Bruna e na Glenda. Os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. De quem é essa frase? Wittgenstein, um filósofo, foi para as trincheiras da Primeira Guerra Mundial e escreveu um tratado lógico filosófico. Veja bem. Eduardo, ele foi porque ele era obrigado. Não. Wittgenstein era uma das famílias mais ricas de Viena. E ele foi para a guerra. E nas trincheiras da guerra ele escreveu essa loucura aqui. Essa é a nossa realidade. Então a gente só consegue melhorar como pessoas e como empresa quando você expande a sua linguagem, você expande o seu mundo. Sem isso, você vai continuar sendo limitado. Então, a linguagem, para Wittgenstein, ela é construtora da realidade. Olha como a filosofia ajuda. Eu sou advogado. Advogado tem que saber de direito societário, finanças, filosofia, contabilidade. É quase um juiz Hércules. Eu só não tenho um poder de um juiz, né? O juiz Hércules, vocês sabem, né? É aquele cara que sabe tudo. É filósofo, é médico, é advogado, ainda julga nossos processos. Esse é o problema. Vamos lá. Por que Eduardo está falando de caos? Nós vivemos o caos. Nós vivemos o caos. Como empresário, que tipo de caos, Eduardo? Isso tudo que eu construí foi da minha cabeça, baseado no que eu estudo e no que eu vivo há 17 anos como advogado de societário, M&A, fusão e aquisição, né? O empresário, o empreendedor, ele vive o primeiro conflito interno entre o que ele faz e o que ele fala. Isso se chama na filosofia, lá vai eu, estudei isso na teoria, dissociação, anota aí quem gosta de anotar, gostei do caderninho, dissociação biunívoca, é quando você pensa e fala de forma diferente. O empresário sofre isso. Imagina quando ele sofre isso com a sua equipe, quando ele transmite isso para os seus gestores todo dia. Eu sofro disso. Eu tive um sócio que falou, Eduardo, teu português é sofrível. Eu falei, é verdade. Imagina tu falar isso por WhatsApp. Então, eu falo, eu penso, e quando eu falo e coloco na linguagem corporativa no WhatsApp a conversa. A outra pessoa vai interpretar aquilo de forma completamente diferente. Esse é o primeiro caos interno. O segundo caos interno do empresário é o caos interno com ele mesmo. Eu tenho que levantar da cama todo dia, trabalhar e ser melhor que eu e pelo menos superar todo aquele ecossistema que eu vivo. E é difícil. Haja remédio, né? Remédio para ansiedade, remédio para depressão. Que quem é empresário e nunca tomou um remédio desse, não é empresário. O Igor falou muito bem ontem, o Igor Moreira. E o Antônio Rezende da Marco falou também isso. Só vive, quem é empresário, passa pelo estado da resiliência. Porque as empresas, assim como o capitalismo, que eu sou um defensor, elas vivem momentos. E você tem momentos de crise. A Leal Moreira é uma empresa que eu acompanho desde 2009 e ela viveu esse momento de crise muito forte. E hoje ela superou, entregando obras em dia. Foi resiliência. Eu vejo empresários aqui que às vezes estão numa certa dificuldade, mas é momentânea, acreditem. É você persistir. E é difícil sair de casa, boleto, apagando incêndio. Quando você está calado e a tua mulher, ou teu marido, ou teu companheiro está te olhando, e você é empresário, não pensa que ela está olhando para nada.
é que ele está com ele mesmo todo dia pensando como é que eu vou fazer para apagar pelo menos os meus incêndios. Então, o primeiro conflito é interno. O segundo conflito é familiar, que eu não vou me estender muito. Eu trabalhando muito e eu tenho conflitos com a família. Eu como empresário, olha esse cara, eu tenho meu conflito com meus shareholders. Quem são meus shareholders? São meus sócios, os acionistas ou os cotistas de uma empresa. Imagina os conflitos societários. Eu vi vários grupos aqui de empresas, alguns clientes meus, outros amigos, vocês sabem o que eu estou falando. Tem sócio que ameaça, tem sócio que já deu tiro, tem sócio que já jogou computador, mas o pior briga de sócio não é aquela que você age no impulso. Pela minha experiência, a pior briga de sócio é aquela que você faz quer saber, eu desisti do meu sócio, eu vou tocar minha vida aqui calado, com propósitos completamente diferentes do teu sócio. Você não diz não para ele, mas você não diz sim. O silêncio dói mais do que você até explodir na cara do cara. Aí você aguarda e de repente ele explode. Conflito entre pessoas na empresa. Eu sou sócio, aí eu tenho meu diretor que eu coloquei lá, diretor financeiro, geralmente, ou o meu CEO ou algum C-level. Tenho conflitos com ele, quando eu sou dono de empresa. Eu tenho conflitos com meus colaboradores. Perfeito? Isso é óbvio, eu não vou parar. Infelizmente, eu podia falar 50 minutos aqui, um dia inteiro. Conflitos concorrenciais, conflitos com fisco, todo mundo sabe, vem uma reforma tributária aí, e conflito econômico-político. Nós estamos vivendo uma polarização absurda, nós estamos vivendo, independente disso, uma situação macroeconômica mundial complexa e microeconômica complexa, Selic apontada, e etc, etc, etc. Imagina quantos conflitos o empresário vive. Quebrando mitos, eu adoro quebrar mito. Aqui em Belém o pessoal adora falar. Belém não, no mundo. Só que como meu inglês é ruim, eu não vou falar como os americanos dizem. A expressão é, o pai trabalhador, filho nobre, neto pobre. Isso é uma meia-verdade. As pessoas começam a repetir as coisas, mas não estudaram para saber de onde vem essa expressão. E olha o que acontece. Isso acontece em todas as empresas, não só empresas familiares. Aí que está o ponto. Todo mundo fala, a empresa familiar quebra por causa disso. Não é a familiar, são todas as empresas. Isso é um estudo de 88 que Harvard fez, de 1988, que a gente nem sabe se está atualizado. Uma geração de uma empresa para outra, ela dura 30 anos. Então, quando eu passo da minha primeira para o meu sucessor, tem gente falando, estou treinando meus sucessores. Calma, tu sabe o que é treinar sucessor de verdade? Geralmente, a duração da primeira para a segunda geração é 30 anos, da segunda para a terceira é mais 30. Então, a gente está falando de 60 anos é que começa, em tese, a terceira geração a entrar no negócio. Veja que eu estou falando de dados, estudos. A pesquisa veio daí. A pesquisa não veio do jargão popular. Vamos lá. Mito da caverna, né? Já falei sobre realidade. Eu estou olhando a realidade é outra. Ela é o espelho, né? Vamos lá. Números. Quem gosta de número? Fala igual o presidente Lula. A gente vai jogando número aí e o pessoal vai entendendo, né? 65% do Brasil é representada por empresas de controle familiar. O que é isso, Eduardo? Não são empresas que estão na bolsa, não são empresas de capital aberto. Quem constrói esse Brasil é a empresa de dono, 65%. Um outro dado que não estão aí, só tem mais ou menos 450 empresas de capital aberto ativas na Bolsa de Valores. Só. A empresa familiar ou empresa de sócio representa 75% da força de trabalho, representa 90% dos empreendimentos no Brasil. Então, 500 maiores das empresas familiares do mundo estão crescendo quase o dobro das taxas das economias avançadas e cerca de 1,5 vezes mais que as taxas de crescimento do mercado de países em desenvolvimento no Brasil. Quem cresce é a empresa familiar. Nos Estados Unidos, que é um país que eu reputo muito bom economicamente, está tendo um movimento das empresas saírem da Bolsa de Valores. CEO. Você sabe quanto tempo dura um CEO numa empresa familiar? Ou seja, o cara que controla a gestão? 13 anos. Sabe quanto tempo dura um CEO de uma empresa de capital aberto em média? Apenas 5. Então, vamos quebrar mito que empresa familiar é ruim, que empresa com sócio, do primo e etc., não vai prosperar.
Isso é falácia. Só que tem que conhecer. Até porque diria um filósofo, eu estou meio filósofo hoje, eu estou de preto, né? O conhecimento é redutor de complexidade. Então, quanto mais tu conhece, tu tem que tornar fácil a vida das pessoas, não o contrário. E nós, advogados, eu vou me colocar como ainda, né? Dificultamos a vida das pessoas. Não só a gente, o sistema todo, né? Gera complexidade. Ruptura do caos. Quando é que o caos está instalado? Todo mundo aqui sabe, morte na empresa. Morreu o cara da empresa. Vou falar aqui, estamos em Belém. Vou falar de Belém, sério, eu gosto da fofoca paraense. Imagina morrer o seu Oscar do Grupo Líder. Caótico. Para dar um exemplo, uma grande empresa, a maior empresa de varejo de supermercado do estado do Pará, quiçá do norte. Desigualdade. Que desigualdade é essa? Entre sócios. E não é desigualdade de dinheiro, é desigualdade de informação. O sócio quer ser informado. Distúrbios comportamentais, acreditam, há distúrbios comportamentais. Eu sou o fundador, eu sou o cara, eu quero colocar o meu filho como sócio, e o meu filho tem problema de todas as ordens. Todo mundo já viu isso, né? Todo mundo já viu isso. Novos membros na empresa familiar, essa é ótima. O que é isso? A família estendida. O pai tem o filho que toca o negócio e o filho casou. Todo exemplo da mulher pode ser do homem. Você tem que, vou dar o resultado, colocar ordem em tudo isso, para não gerar o caos, para você sair do caos, para ser a luz, como diriam os filósofos. Vou dar exemplo aqui, duas empresas, para o bem e para o mal. CIMED, 3 bi e meio em 2024, e a dívida da João Santos, empresa de grupo familiar. Uma está com problema, uma é o irmão com a irmã e outro sócio, vê como é que está. Tem diferença? É cultura, é resiliência que segura uma empresa. Uma vez eu estava numa palestra, assistindo a palestra, porque você tem que ser ouvinte e ouvir. O Piponzi, que é conselheiro, é o presidente do CA. O que é o CA? Conselho de Administração da Drogazil, maior rede de farmácia do Brasil. Perguntaram para o Piponzi. Vou até falar quem perguntou, fui eu. Estava lá atrás, era aberto, né? Vamos lá, quer que eu pergunte? O que vale mais? Eu perguntei, um planejamento estratégico ou uma governança corporativa? Zil e Droga Raia. Ele falou, o que segura a empresa é governança corporativa. Planejamento estratégico, tu revisa, eu não preciso nem ter. Mas governança corporativa é o que segura, é cultura, é resiliência. A Léo Moreira ficou de pé, porque o seu Carlos Moreira educou os filhos dele, os 3 sucessores souberam entender e fizeram resiliência e aceitaram como CEO um herdeiro, que comanda hoje a operação mais que os 3 tios, que são sócios, vamos chamar aí de segunda geração. É cultura. No momento de crise é cultura, não é outra coisa que vai te segurar. Só quem sabe as porradas da vida que sabe, vai entender o que eu estou dizendo. Morte, eu já falei. Olha aqui uma bacana de desigualdade. Os estudos mostram o seguinte, que os humanos tendem a focar menos na diferença absoluta entre grupos e mais nas diferenças relativas dentro do grupo. Eu sou teu primo, sou primo do Otávio, e sou sócio, eu vou focar mais nas minhas pequenas diferenças com ele que eu tenho relativa, do que numa diferença muito maior que eu tenho com uma outra pessoa estranha fora do grupo. Isso é estudo científico, para quem não acredita em ciência. Porque diria outro filósofo, Lorival Villanova, o maior justo filósofo que o Brasil já teve. Ele falava o seguinte, o cientista é o ponto de intersecção. Cadê a moça do caderno? Anota aí. O cientista é o ponto de intersecção entre a ciência e a experiência, entre a teoria e a prática. Se eu ficar estudando por estudando na academia, não serve para porra nenhuma. E se eu for um prático, eu sou um teórico que desconheço a mim mesmo. Então, o cara que é bom, tu tem que ser teórico e aplicar aquilo com simplicidade. Por isso que tem um jargão popular, que a simplicidade é o último grau de sofisticação, né? Ouçam a voz das ruas e do povo. Está tudo lá, cara, eu não preciso vir para cá. Distúrbios comportamentais, dados. Para cada ano de quebra de confiança, são necessários 5 para consertar. Sensacional. Todo mundo sabe, eu levo anos para construir a minha reputação. Quebrou a confiança, o que o pessoal fala, jamais vou aceitar aquela pessoa. Isso é dado, eu não estou inventando.
Morreu a pessoa, morreu o CEO. Eu não vou matar o seu Oscar Rodrigues. Bora matar o velho da van, lá de Floripa, adoro. Bora matar os catarinenses hoje aqui, né? Tá bom de matar paraense. Matou o velho da van. Meu irmão, viva o luto, porque no dia seguinte a família ou os herdeiros vão querer colocar um CEO. Calma, bora viver o luto, viva o luto. Isso aí é tudo para pôr ordem no caos que nós vivemos como empresário. Novos membros, isso eu adoro. Decida quem pode ser da família. Pô, eu vou dizer que com quem minha filha vai casar? Não. Quando eu digo decida quem pode da família, é o seguinte, aquele cara ou aquela mulher vai casar com alguém e não tem um perfil, proteja a empresa. Ele vai casar, mas crie instrumentos que você proteja a ação desse membro na empresa. Proteja como? Protegendo ativos familiares. Estabeleça limite de papéis apropriados. Isso é fundamental. Quando o cara casa com uma mulher rica, ou uma mulher casa com um cara rico de família, todo mundo quer se proteger daquela pessoa, né? É o alienígena, mas percebam, a boa empresa familiar tem que celebrar a cultura daquela pessoa. Não é porque ele é um design, não é porque ele é um profissional liberal que está começando a vida, que não tem que ser valorizado. Geralmente ele é relegado e humilhado, ele não é do clã. Ele, ainda mais aqui em Belém, que todo mundo tem nome e sobrenome, né? Fala, Léo Moreira, eu faço mexão para os meus clientes, hein? O que vale é o nome, né? O fulano de tal, né? E você despreza a origem do outro. Aquele outro passou a fazer parte da sua família estendida. O nome disso é família estendida tecnicamente. E ninguém celebra isso. Ninguém. Ele é desprezado. Defina a expectativa. Pode ter cônjuge que pode ser essa pessoa que vai prosperar a empresa no futuro. E não os herdeiros, que às vezes são incapacitados. Não tem qualidade para isso. Ordem. Lide com a diversidade junto. Eu não sou good vibes. Quem trabalha comigo sabe. É 3 da manhã, mensagem no WhatsApp. Acordo para das 5 da manhã, levanta a mão se eu estou mentindo aí, põe foto de livro, ali, a Marília sabe. Você não pode parar, mas valorize quem é diferente. Tem pessoas que não têm o meu perfil, cada um tem seu perfil, valorize a diversidade. Conflito, ela vira uma espiral. Ordem, foque no propósito, que segura a empresa e a cultura. Método de saída, vai dar merda, não dá para aquela pessoa ficar na empresa. Qual é o método? Tu tem que escolher um método de saída previamente daquele sócio da empresa. Se tu não vai prever isso, vai dar BO no popular. E adoro falar em inglês. Good looks, zona aceitável do conflito. Existe conflito que são aceitáveis. Aceite a dor, aprenda a conviver. O outro grande filósofo, Rocky Balboa, ele convivia com a dor. Ele ganhou 6 filmes, 6 lutas. Perdeu uma. É saber conviver com a dor. Quem não quer passar pelo estágio da dor não vai ser empresário, não vai ser. Vai ser manezinho da ilha e vai surfar lá em Florianópolis, pô. Liga pro Lucas e vai para lá, pô. Ou faz a pororoca aqui. Não tem jeito. Coloque na mesa as opções. Cara, não vai dar certo. Bora ser profissional, não vamos brigar. Ou a gente vai vender a empresa. Fazer com uma parte da família compre do outro. Dividir a empresa, que eu acho péssimo em regra, mas acontece. Vamos dividir ativos, né, entre os sócios. Montar uma grande negociação que mantenha a família unida como proprietário. Aí é um acordo de sócio que resolve. Então, essas são as opções que tu tem. Não há uma outra saída. Ou tu vende a empresa, M&A, ou tu vai comprar a parte do cara, ou tu vai separar os ativos, tu fica com uma fábrica, tu fica com uma planta aqui, ou tu põe todo mundo à mesa, separa as diferenças que não são todas e alinha propósito. E vamos lá para aquela guerrinha de sócios. Quais são as guerras mais comuns de sócios? O sócio majoritário contra o sócio minoritário. O sócio minoritário sempre fica desprestigiado. Aí formam-se alianças e começa a disputa. O famoso jogo de família. E o final disso são ações judiciais. Quem ganha dinheiro, advogado, sistema brasileiro falido e juízes que não entendem direito societário. Só São Paulo no Brasil tem câmara específica para disputa societária. Nenhum lugar do Brasil tem, vai cair numa vala comum. O juiz que julga a causa de atraso de obra de consumidor vai julgar a tua disputa societária complexa. Quais são as estratégias? Eu vou falar de 5 direitos. Eduardo, tu vai falar de direito. Isso aqui não é direito jurídico. Isso aqui é a vida. Eduardo, onde tu descobriu? Lendo, um monte de loucura, lendo, estudando, aprendendo, errando, vendo os outros. Ninguém cresce sozinho. Existem 5 direitos. Se tu anotar isso daí, tu nunca quebra a tua empresa. Eduardo, como tu faz isso? Me contrata, né? Obviamente. Tu tem que desenhar.
Como é que eu vou desenhar a minha empresa? Eu tenho que decidir, eu tenho que valorizar, eu tenho que informar e eu tenho que transferir a sucessão. Eu não vou explicar cada tópico desses, eu vou explicar 2. Só isso. Essa vale a foto, anota aí. Caos. Geralmente a dificuldade está no descompasso entre o tipo de propriedade que funcionou para a geração atual, o velho da van funcionou de uma certa forma, controle único lá. Tudo bem que ele abriu capital, é um exemplo um pouco diferente, né? Para a geração, acho que ele abriu capital, né? Para a geração atual e aquele que melhor atende a necessidade da próxima. Às vezes eu sou sócio fundador, eu estabeleço o que eu quero, faço um acordo de sócio para 10, 15 anos dizendo o que eu quero, mas a geração que vai assumir tem uma outra expectativa, não vai servir para nada. Há um descompasso entre o que a cultura fundadora quer e o que a cultura posterior dos sucessores querem. Isso é caos, acontece todo dia, porque os sêniores geralmente não querem escutar os júniores. Vou ter que acelerar por causa do meu tempo aqui. Cara, empresa, quem pode ser sócio tem que desenhar. Característica, eu vou ser sócio que vou trabalhar? Eu vou ser sócio que vou estar no conselho, eu vou ser operador, ou eu vou ser sócio investidor? E poder de controle é o que define uma empresa. Só eu mando, ele é concentrado, é distribuído por todos os sócios, é distribuído por sócios, parceiros. O que é parceria? Sócios da família e sócios externos, investidor, private equity, venture capital, ou qualquer outro tipo de sócio. Isso tem que desenhar. Quem é que desenha isso? Sócio. Decidir, aí é lindo. Quem é que decide? Existem 4 salas na vida. A vida da família na empresa, a vida do sócio acionista, a vida do conselho e a vida da gestão. As pessoas geralmente confundem isso. Como o meu tempo está acabando, eu vou antecipar. Gestão. Chega um monte de sócio, quer botar o herdeiro, aí fica 5 vice-presidentes. O garoto nunca fez nada na vida, mas ele senta como vice-presidente. Não sabe o que é, não se preparou, não sentiu a dor, não estudou fora, não trabalhou em concorrente fora, mas ele é vice-presidente. E vai mandar em cima do cara que está ralando contigo todo santo dia. Essa é a vida. Aqui eu vou compartilhar o slide depois para vocês. Eu vou definir que cada sala faz. O que faz a sala de acionista, o que faz a sala de sócio, de sócio acionista, a sala de gestão, a sala de família, porque a família, mesmo fora da empresa, interfere na empresa, a família tem que ser reportada pelos sócios. Aí imagina aquele cara que fundou, fez o negócio, eu vou ter que reportar para a minha família, que já são meus sobrinhos, estão fora da empresa, o que eu faço? Não quero. Eu sou o cara, eu não quero. Tem que fazer, senão a tua empresa não vai prosperar. Só existem 3 caminhos para a empresa. 2 são a ordem, 1 é o caos. Anotem. Ou a empresa cresce, faz a sucessão, ou a empresa cresce e faz um processo de fusão, aquisição e M&A, ou a empresa vai falir, que é o caos, recuperação judicial. Não há outro caminho. Isso é inevitável que nem a morte. Se bem que a morte, talvez tu pode ficar congelado, né? O Antônio fala, fica o cara congelado aí 50 anos, estão testando. Isso aí eu te garanto. Só tem isso. O que é que tu tem que valorizar? É isso que segura a tua empresa, eu vou lá. É teu propósito. Eu perguntei para um cara um dia desse, numa palestra, tinha alguém lá, falou assim, qual é o propósito da tua empresa? Ele falou, ganhar dinheiro. Eu falei, beleza, a TAM era ganhar dinheiro, era o propósito dela. Caiu o avião lá em Congonhas, mudou o propósito. A tua empresa tem que ter um propósito, que é muito diferente de valor, que é muito diferente de objetivo, que é muito diferente de metas, que é muito diferente. Qual é o teu propósito? A pessoa não sabe nem qual é o teu propósito. Todo mundo quer ganhar dinheiro, o picolezeiro da esquina quer ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Mas como é que tu põe? Defina limite, crie seu propósito. Defina como tu quer crescer, liquidez e poder. Isso aqui é fantástico. Eu vou resumir, quando eu cresço, geralmente, eu tenho uma liquidez menor, eu tenho uma rentabilidade um pouco menor, que eu estou com investimentos, então eu vou distribuir menos dividendo. Pensa comigo, um sócio está na empresa, ganha prolabore. O outro sócio é só sócio, não ganha prolabore, só distribuição de lucro. Se a empresa está crescendo, o que vai acontecer? Eu não vou ter lucro, e o sócio que está fora vai ficar puto. Só que isso tem que ser definido antes. Não ser feito no dia a dia. Então defina. Geralmente quando eu cresço, eu não tenho liquidez. E para eu crescer, geralmente eu vou perder o controle. Eu vou precisar de quê? Ou um sócio novo, capitalizado, um investidor, concorda?
ou um capital de terceiro banco. Aí tu vai falar, Edu, mas o banco não é teu sócio, como é que é? O banco hoje, mais do que garantia real de imóveis, ele pede as covenants. O que é isso? Para quem é do mercado segue. O banco fala, eu te empresto dinheiro, mas tu vai me dar uma garantia que teu nível de endividamento vai ser X, que tu vai ter uma governança X, que tu não vai poder investir em tais negócios. Isso é ingerência na empresa. Banco só empresta dinheiro alto, game valendo assim. Está aqui o pessoal do Basa, Sicredi aí. Então, se você cresce, você quer... Sabe qual é o problema do brasileiro? Ele quer crescer, mas não quer perder o controle. Não existe fórmula mágica. Então, geralmente o empresário fica aí, ó. Eu quero crescer, a briga aí, crescimento, liquidez e perda de controle. Não há outro caminho. Petição de princípio, adoro ser filósofo. O que é petição de princípio, pessoal? Anota essa aí, eu estou com tudo hoje, hein? Ainda bem que eu tomei meu remédio. Petição de princípio é o seguinte: a minha premissa lógica é igual à minha conclusão. O que é isso? A minha premissa é a resposta da conclusão. Ou seja, se a minha conclusão virar premissa, é igual à conclusão. É uma falácia, petição de princípio. Aí quando tu fala o que é propósito? O meu propósito é o meu caminho e o meu propósito é o meu destino. Eu estou explicando o que é propósito pelo caminho que é propósito. É uma petição de princípio. Propósito é a razão de existir. Empresas e pessoas podem ter mais de um propósito? Sim. Passo 2, cada geração tem o direito legítimo de atualizar seu propósito. Isso é um ponto de caos, porque o tiozinho lá que fundou a empresa, que é um ganhador de dinheiro sensacional, quer ter o propósito dele. Fonseca tem que fazer, mexendo, já o empreende, pô, eu estou fazendo o empreende, botaram o vídeo de todos os patrocinadores, Fonseca Brasil esqueceram, eu falei, é a vida, papai. Qual é o propósito do Fonseca Brasil? Nossa existência, razão de existir, é para proteger e promover o bem-estar de nossos clientes, entregando resultados que transformam suas jornadas e elevam seus padrões de governança. Somos movidos pela convicção de que a advocacia deve ser instrumento de impacto positivo, tanto na vida das pessoas, quanto na evolução do mercado, tornando-se referência de confiança, inovação e influência. Esse é meu propósito enquanto empresa. Ainda bem que a OAB não está aqui, tem só alguns colegas advogados, dizem que a advocacia não pode ser empresa, a advocacia é empresa. Se você não pensar assim, você está fora. Ordem no caos. Definir e crie a declaração de estratégia de acionista. Tem que ter um documento que estabelece o propósito, objetivo, métricas e limites. Só que tu tem que revisitar isso todo dia, e criar uma cultura. Chegou uma mãe, grande empresária, com 2 filhos, falou, eu quero um acordo de sócio em 3 dias. Eu falei, a senhora quer o papel? Eu vou lhe dar o chat GPT e todos os meus modelos de acordo de acionista. Eu vou lhe dar, porque não vai resolver seu problema. A criação da cultura que é mais difícil, isso leva tempo. Tem sócio que tem o time dele. É um trabalho lento, porque lá como no começo eu falei, o jogo da profissionalização é infinita. Então você tem que criar estratégia para pôr ordem no caos. Estou acabando. Informar. Crie o hábito de reconhecimento. E uma coisa muito importante nas empresas, o que informar, quando informar, para quem e o que não informar. Tem informação que é só para sócio, não é para gestor. Tem informação que é só para banco. Então tu tem que ter isso aí bem descrito. Eu vou pular isso aqui. Quer viver? Todo mundo sabe. Sobreviva primeiro. Lucre depois, cresça. Isso é o caminho básico. Construa um portfólio que dure gerações. Se eu sou sócio fundador e eu quero passar a minha geração, um conselho, proteja a galinha de ouro e crie instrumentos paralelos, ou seja, negócios conexos que vão te gerar. Caso o negócio primário vá ruim, o negócio secundário te sustente. Foi dado exemplo da Telepará aqui. Quando você tem um business só, um negócio, talvez esse negócio não perdure no tempo. Telepará, máquina Singer. Vai falar de tecnologia, lembra aquela empresa de tecnologia que quebrou lá, que era a BlackBerry? Quem teve um BlackBerry aqui? Era o mais seguro do planeta. Aqui, falar de filho, tem meus 4 filhos aqui, minha mãe, meu pai. O que mais vale na empresa e na vida é gratidão. A gratidão é um antídoto para pôr ordem. Não crie filhos mimados. Quando o seu filho falar assim, papai comprou um carro. Não, papai comprou um carro porque ele trabalhou todo dia, saiu de casa, não veio almoçar com você, para ele dar valor desde cedo. Gratidão é antídoto
de filhos mimados que vão estar na empresa. Ah, já mimei o meu filho. Já era. Ele está velho, mimado. Cara, é psicólogo, é treinamento, é estágio de dor, ele vai demorar. Talvez a melhor coisa é ficar recebendo dividendos e ir para Paris, pô. Eu também queria ter pai rico. Meu pai com muito orgulho, foi prefeito do interior, largou a política, porque era tudo bandido, por isso que eu gosto de empresário. Veio morar de favor em Belém e virou do MP. Estude, vá atrás, faça o seu. Faça o seu. Não tem, está aqui o embaixador aqui na minha frente, aqui, ó. Faça o seu. Não, e o seu conflito é com você mesmo, a sua briga. Distribua dividendos. Cara, se eu tenho sócios que não estão na gestão, esses caras vão te amassar. Tinha um grande grupo em Macapá que eu trabalhava. Quando eu entrei, o grupo era todo organizado. Só que 2 sócios estavam na operação recebendo dividendos. Só que a crise do mercado deles estava tão grande que ele não conseguia distribuir lucro. E os sócios ficaram 4 anos sem receber dividendos. Só que 2 recebiam como prolabore. Estavam vivendo. E os caras sem viver. Vai chegar um ponto ali que tu vai ter que criar uma ferramenta para aquilo poder gerir, senão tu vai estressar. A distribuição de dividendo e como fazer é um ponto muito sensível que eu não vou explicar agora, mas é um ponto muito sensível. É uma briga anual. Estabeleça uma política de dividendo clara, mínima, e depois você estabelece metas maiores. E a dividendo não é por faturamento, o dividendo é por crescimento da empresa, rentabilidade. Não, eu vou ganhar 1% do faturamento da empresa, como eu vejo grandes grupos fazendo. Isso não é dividendo, está brincando de ser empresário. Reforma tributária está aí, acabou a moleza. O Eurico vai falar. A gente trouxe para cá o mentor da reforma tributária no Brasil, o autor do projeto. Não perca essa palestra. E ele é um fofo ainda. O que eu quero falar para vocês, antes de encerrar. Falaram da Fiat aqui, um outro palestrante, mas o nosso patrocinador oficial é Eldorado Chevrolet. Uma salva de palmas aqui para Eldorado, que apoiou o evento, né? Foi o Renner que falou, mas ele falou errado. Comprem Chevrolet, porque Chevrolet é que faz a diferença. Eu tenho um Chevrolet, de passagem. Tem um test drive aqui para a gente fazer uma mentoria com o Otávio no carro, para rodar e fazer uma mentoria de Chevrolet. Qual é a minha frase que eu levo para vocês? Para a vida. Deixe o caos reinar. Então, reine no caos. Não tem outro caminho para você que é empresário. Essa frase é minha, hein? Desculpa aí. Anotou? Gravou? Bate aí. Pessoal, obrigado. Estou no tempo exatamente. Foi um prazer estar com todos vocês. Um orgulho estar com vocês aqui. E vamos fazer o Empreende Brasil ano que vem maior ainda. Com mais de 5 mil pessoas para fazer a diferença nesse estado. Um abraço. Beijo. Senhoras e senhores, Eduardo Brasil.